Sombras ancestrais, o eco do sobrenatural. Noite fechada, sem lua. Sombras que dançam, sussurrando segredos antigos. Histórias de arrepiar contadas em voz baixa, ao redor de uma fogueira, onde cada estalo do fogo parece um aviso. São lendas, são medos que vêm lá de trás, dos nossos ancestrais. Fantasmas, assombrações, vultos que se escondem nas sombras. Em cada canto do mundo, o sobrenatural se mostra, revelando-se em formas misteriosas e inexplicáveis. Do Brasil ao Japão, da Europa às Américas, cada cultura tem suas próprias histórias de arrepiar. Histórias de arrepiar os cabelos, criaturas da noite, seres de outro mundo que nos observam. O mundo espiritual se mistura com o nosso, em momentos de meditação e introspecção. Por que essas histórias não morrem? Por que continuam a nos fascinar e a nos assustar? Por que a gente tem tanto medo do que não conhece? O desconhecido sempre nos assombra. Talvez a resposta esteja dentro da gente, em nossos próprios medos e inseguranças. Nos nossos medos mais profundos, que se manifestam em pesadelos e visões. Na nossa fascinação por tudo que é inexplicável. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido, uma viagem ao mundo do sobrenatural, onde cada passo pode revelar um novo mistério. Das histórias de terror que passam de boca em boca aos vídeos assustadores da internet, o medo se reinventa. Será que a verdade está lá fora? Ou será que ela está dentro de nós, esperando para ser descoberta? A Dama de Branco, vestida de terror nas estradas solitárias. Uma figura que emerge das sombras trazendo consigo um ar de mistério e medo. Estrada deserta. Só o farol do carro iluminando o asfalto. O silêncio é quase palpável, quebrado apenas pelo som do motor. Noite fria. Um carro corta a escuridão. O motorista, atento, sente um arrepio na espinha, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, uma figura surge do nada na beira da estrada. Vestido branco, comprido, esvoaçante, a Dama de Branco. Seus olhos vazios parecem olhar diretamente para a alma. Uma lenda que todo mundo conhece. Uma aparição que assombra. Dizem que ela aparece para aqueles que estão sozinhos, perdidos em seus próprios pensamentos. Uma mulher jovem que dizem que foi traída e morreu de um jeito misterioso. Seu rosto, marcado pela tristeza, conta uma história de dor e sofrimento. Condenada a vagar pelas estradas para sempre. Sua presença é um lembrete constante de que nem todos os espíritos encontram paz. Motoristas contam histórias de arrepiar, relatos de encontros que deixam marcas profundas na memória. Ela pede carona, um vulto gelado no banco de trás. A sensação de frio é inconfundível, como se a própria morte estivesse presente. Um frio de gelar os ossos. E de repente, some, deixando apenas o silêncio e a dúvida. Tem gente que diz que ela é a morte anunciada, um presságio de que algo terrível está para acontecer. Outros, que é uma alma penada buscando paz, um espírito inquieto que não consegue descansar. A Dama de Branco continua sendo um mistério. Sua história, envolta em segredos, fascina e aterroriza. Um fantasma que assombra nossas estradas. Uma presença que nos lembra da fragilidade da vida e do desconhecido que nos espera. Câmeras como testemunhas, o olhar congelado do medo. A gente vive na era digital, celular com câmera na mão, segurança 24 horas. E com isso, um monte de imagens. E algumas inexplicáveis. Vultos que aparecem em fotos. Sombras que se mexem em vídeos. Rostos de fantasmas em espelhos. Será que essas são as provas do sobrenatural? Gritos de susto, câmeras tremendo, pessoas correndo apavoradas. Os vídeos se espalham pela internet, viralizam, dão calafrios e geram debates acalorados. Será que é montagem? Efeitos especiais? Ou será que finalmente temos provas? Provas de que não estamos sozinhos? Caçadores de fantasmas,
nas trilhas do inexplicável. Equipamentos de última geração, detectores de movimento, câmeras com visão noturna. Eles são os caçadores de fantasmas, investigadores do paranormal, explorando casas abandonadas, cemitérios antigos, lugares carregados de energia ruim, buscando contato, querendo respostas, sensores disparam, vozes baixas no escuro, objetos se mexendo sozinhos. As equipes documentam tudo, analisam cada detalhe. Mas será que tudo isso tem uma explicação científica? Ou são apenas truques da nossa cabeça? Os caçadores de fantasmas persistem, decididos a desvendar os mistérios do além. A Maldição da Chorona, lamento espectral do México. Uma história que atravessa gerações, assombrando corações e mentes. No México, uma lenda coloca medo em todo o mundo. A Chorona, uma figura que emerge das sombras, trazendo consigo um frio na espinha. Uma mulher vestida de branco. Sua presença é inconfundível, um espectro que vaga pelas noites escuras. Seu choro ecoa na noite, um som que arrepia até os mais corajosos. Um lamento de gelar a alma, um grito de dor que nunca se apaga. Dizem que ela afogou os próprios filhos. Um ato de desespero que a condenou a uma eternidade de sofrimento. Consumida pela dor e pela culpa, agora vaga sem descanso, procurando por eles, noite após noite. Sua aparição é sinal de tragédia, um presságio que ninguém deseja encontrar. Sua voz, um prenúncio de morte, um aviso de que algo terrível está por vir. Pais contam a história para assustar os filhos, uma tradição que passa de geração em geração. Um aviso para que obedeçam, para que não se aventurem sozinhos na escuridão. A Chorona é mais que uma lenda, é um aviso, um símbolo de algo mais profundo. É um símbolo do luto, da culpa, de uma dor que nunca se apaga. Um lembrete de que algumas feridas nunca se curam, de que algumas histórias nunca são esquecidas. Fantasmas no espelho, aparições virtuais e o terror digital. A tecnologia não para de avançar. Realidade virtual, inteligência artificial. As linhas entre o real e o virtual estão cada vez mais tênues. E os fantasmas aproveitam isso. Jogos online amaldiçoados, aplicativos que evocam espíritos, rostos sinistros aparecendo em selfies, mensagens perturbadoras de usuários que não existem. O terror se infiltra no mundo digital, invade nossas casas, nossos pesadelos, vírus, falhas no sistema ou entidades malignas explorando novos meios. Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa, o sobrenatural se adaptou à era digital. A psicologia do medo. Por que acreditamos no invisível? Por que a gente se sente tão atraído pelo macabro, pelo inexplicável? A resposta está na nossa cabeça, no instinto de sobrevivência. Nossos ancestrais viviam em perigo constante. Animais selvagens, tribos rivais. A escuridão escondia ameaças. O medo era essencial. Hoje, o medo evoluiu. Mas o mecanismo é o mesmo. Nossos cérebros buscam padrões, explicações para o desconhecido. E às vezes, a explicação mais fácil é o sobrenatural. Acreditar em fantasmas nos dá uma sensação de controle, de que existe algo além da nossa compreensão. Entre a razão e o mistério. A busca interminável por respostas. Ciência versus fé. Racionalidade versus crença. O debate sobre a existência do sobrenatural é antigo e provavelmente nunca terá fim. Ceticismo é importante. Questionar as evidências, buscar explicações lógicas. Mas e quando a lógica falha? E quando não há explicação? Talvez algumas coisas estejam além da nossa compreensão. Talvez existam forças que a ciência ainda não consegue explicar. A busca por respostas continua. Enquanto isso, as lendas persistem. Os vídeos assustadores circulam.
E o medo do desconhecido continua nos assombrando. O assombro perpetuado, o impacto das lendas e filmagens sobrenaturais. As lendas sobrenaturais, as filmagens arrepiantes, elas moldam nossa cultura, influenciam nossa forma de pensar, de encarar o mundo. O medo do sobrenatural é um elo que nos une, uma experiência compartilhada, que transcende culturas e gerações. Essas histórias nos lembram de nossa própria mortalidade, da fragilidade da vida e do mistério que nos aguarda após a morte. O sobrenatural, real ou imaginário, continua a nos fascinar, a nos desafiar, a nos lembrar de que, no final das contas, somos apenas poeira estelar em um universo infinito.